A inteligência artificial, ou IA, está virando o mercado financeiro de cabeça para baixo, de verdade. Ela está fazendo com que o setor deixe de ser um lugar que só olhava para o passado para se tornar um que tenta, com toda a energia, prever o que vem pela frente. Basicamente, a gente está saindo da era de reagir para o que já aconteceu para entrar na era de prever o que vai acontecer. Mas na prática, o que é que muda? Bom, o centro de tudo é a pergunta que o mercado financeiro passou a se fazer. Historicamente, o foco era entender o que aconteceu, sabe? Analisar os dados do passado. Agora, com a IA, a pergunta que vale ouro é o que vai acontecer, usando essa mesma base de dados para tentar adivinhar os próximos passos. E essa primeira parte aqui é justamente sobre isso, essa mudança de mentalidade. É como se a gente trocasse o espelho retrovisor, que só mostra por onde passamos, por um GPS que aponta o caminho a seguir. E isso, claro, muda o jogo completamente. Em vez de só gerar relatórios sobre os números do mês passado, a IA busca criar insights que ajudam a agir antes. A ideia não é mais ficar olhando para trás, sabe? Para aquele relatório do que já aconteceu. O objetivo agora é guiar as grandes decisões estratégicas que ainda estão por vir. Só que, claro, para essa previsão funcionar, os modelos de IA precisam do combustível certo. E esse combustível é algo que a gente chama de dados inteligentes. E é aí que entra um conceito fundamental: a engenharia de features. Pensa nisso como a fundação de qualquer bom modelo preditivo. É literalmente a arte de pegar dados brutos, aquele monte de número solto, e transformar em indicadores bem estruturados. É como dar a um chefe de cozinha os melhores ingredientes, já preparados, em vez de só jogar um monte de coisa aleatória da despensa na bancada dele. E olha só que legal, esse slide mostra o poder disso na prática. Dá uma olhada em como números brutos viram sinais de alerta que a IA consegue entender. Pega, por exemplo, a alavancagem financeira alta. Isso mede o endividamento de uma empresa e já acende uma luz amarela de risco. Ou então um fluxo de caixa operacional negativo, que traduzindo significa que a operação da empresa está gastando mais do que ganha. Ela está queimando caixa. De repente não são mais só números, viram diagnósticos. Ou seja, a moral da história é simples. Quanto melhores os ingredientes, quer dizer, as variáveis que entram no modelo, melhor vai ser a previsão que sai do outro lado. Não tem muito segredo, não tem atalho. E agora a gente entra na parte, digamos, mais selvagem da IA em finanças. A busca automatizada por uma vantagem secreta no mercado. Uma coisa que os especialistas chamam de alfa. No universo das finanças quantitativas, encontrar um alfa é como encontrar o santo graal. É a tal da receita secreta para ganhar do mercado. Só que tem um porém, né? Qualquer vantagem dessa some num piscar de olhos. Por isso, a caça por novos alfas tem que ser constante e, claro, automatizada. E aí que tá o grande X da questão. Como é que se automatiza a descoberta de uma receita secreta que vive mudando? Isso deu início a uma verdadeira corrida armamentista tecnológica, com duas abordagens bem diferentes disputando a liderança. Ok, então vamos botar lado a lado o método mais tradicional de achar alfas e essa abordagem mais nova, com o IA, para entender bem essa briga. Agora, o que é realmente interessante aqui é o dilema que isso cria. De um lado, você tem o método antigo, a programação genética. Ela nos dá uma fórmula matemática clara, que a gente consegue ler e entender. O problema dela, geralmente acaba encontrando ideias muito parecidas umas com as outras. Do outro lado, tem a rede neural. Ela é extremamente poderosa, aprende padrões complexos direto dos dados, mas o processo de decisão dela é um mistério, uma verdadeira caixa preta. E olha, os estudos são claros. A abordagem da rede neural simplesmente ganha essa briga. Ela consegue gerar sinais que são mais informativos, ou seja, que têm uma ligação mais forte com o que vai acontecer no futuro. Ela também encontra uma variedade muito maior de sinais únicos. E ainda por cima, faz tudo isso bem mais rápido. Pois é, esse desempenho todo superior, ele traz um desafio enorme para todo mundo. É que essa eficiência toda da IA, ela tem um preço. E essa é a pergunta que vale bilhões. Adianta ter uma previsão perfeita se ninguém consegue explicar como ela foi feita? Pensa bem, é como ter um oráculo que te dá a resposta certa sempre, mas se recusa a mostrar o raciocínio. Por enquanto, a solução não é conseguir abrir essa caixa preta, mas sim tentar dar uma espiadinha por uma fresta. Mesmo sem ter uma fórmula clara, os analistas conseguem ver quais dados de entrada a IA deu mais peso, mais importância. Isso dá pelo menos uma pista do raciocínio dela. Mas olha, não importa o modelo usado, se é uma caixa preta ou não. Existe uma regra de ouro, um princípio que é sagrado, para não cometer um erro que pode ser fatal.
o de criar uma falsa confiança no modelo. Esse processo de 2 passos não tem negociação. Primeiro, você divide os dados entre passado, para treinar o modelo, e futuro, para testar. Só depois é que se aplica qualquer transformação nesses dados. Por quê? Para evitar que o modelo dê uma espiadinha no futuro, o que deixaria ele com desempenho incrível nos testes, mas totalmente inútil no mundo real. O nome técnico para essa espiadinha é vazamento de dados. É um erro grave. No fim das contas, esse rigor todo no método é o que separa um modelo que realmente consegue prever alguma coisa de uma pura ilusão estatística. É a diferença entre um bom aluno e um que simplesmente colou na prova. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, que é bem provocadora. Conforme a IA fica cada vez mais e mais poderosa, será que a gente vai ter que escolher entre ter a melhor resposta possível e ter uma resposta que a gente consiga entender? Essa tensão entre o desempenho máximo e a nossa capacidade de compreender é a questão que está definindo o futuro da IA. E não só nas finanças, mas em todo lugar.